papo esquisito no meio da festa entre Jessie e Lina. Indecifrável, gente. Ninguém sabe o que tá rolando. Não é a primeira vez que elas falam de algo que elas só vão poder conversar aqui do lado de fora. E a Jessie disse pra Lina que ela vai falar algo pra ela quando sair. Que ela não pode falar lá dentro. Que se ela falar, ela vai se encher de problema. Que ela não quer se encher de problema, não. Que ela não quer problema nesse momento, que é perigoso, é muito perigoso. Aí a Lina orienta a Jessie a não falar não, que faltam 20 dias e que elas vão guardar esse segredo. Jessie continua insistindo e disse que ainda bem que a Lina lhe entende. E aí a Lina aconselha a Jessie a ficar quieta, tá? Jessie começa a chorar e diz que precisa falar algumas coisas, mas não pode. Depois elas começaram a falar uma conversa mais esquisita ainda sobre o eu do passado ser diferente do eu do futuro. E aí do nada Pedro Scooby chega ali pedindo para que Jessie olhe para o céu, gente. Ou seja, tentando fazer com que ela parasse de chorar. Meu Deus. A festa chegou ao fim e o Arthur usou o card todos na xepa. Colocou todo mundo na xepa, como prometido, tá? Ele já tinha avisado que ia colocar a galera na xepa. E a duração desse card aí seria de 5 horas. O povo foi colocado na área externa. Não entendeu o porquê que eles foram colocados na área externa. Tá? Houve manutenção interna, eles ficaram por um tempo ali. E aí eles passaram a supor que seria o fechamento de um dos quartos. E passaram a zoar com o DG. A Jessie disse que o DG estava chateado. O Scooby perguntou se o DG não queria ir pro Lollipop. O DG ficou com uma cara meio estranha. E aí quando eles voltaram para casa, gente, tentaram descobrir o que estava rolando. E logo apareceu ali no telão, atenção, todos na xepa. Todo mundo ficou meio cabisbaixo, né? Principalmente os meninos que já estavam no VIP, melhor dizendo. A Jessie pulou, dizendo que não é mais a rainha da xepa, que agora não estava sozinha. O Gustavo disse que podia ser pior, né? Podia ser todos no Lollipop. O Eli ficou perdidinho e a Jessie pulando, comemorando, o PA com cara de tristeza. O Arthur já havia dito que sentia por ele, né? Sentia pelo PA, mas que não tinha jeito, que ele tinha que fazer isso, que depois o PA entenderia. Mas o PA ficou chateado, porque é o líder, né? Ia perder as regalias ali do VIP, do quarto do líder, os docinhos e tal. Inclusive a voz do Big Boss avisou que o líder também está na xepa e que as comidas do quarto do líder não poderiam ser consumidas. Depois essas comidinhas foram tiradas de lá. A Natália supôs que fosse um castigo pelo gasto de água e disse que se fosse ela gastando água, a casa ia cair. Eita, gente, mas no fim, eles não sabem que foi o Arthur ativando aí o card da xepa. Gostaram? A casa veio abaixo depois da festa, né? Jessie, aproveitando ali, gente, o castigo de todos na xepa, que eles não sabem que foi Arthur Aguiar lá do quarto secreto, resolveu dar uma cutucada nos meninos e ela foi até o Gustavo para saber se ele tinha coragem de verificar se tinham tirado realmente todos os alimentos ali do VIP. A Gustavo falou que não queria ir ver não, tal. Pediu para ela ir pedir isso pro DG, porque o DG tinha mais estalecas. Dito e feito, ela foi pedir pro DG e o DG abriu a geladeira do VIP. Perdeu 50 estalecas no primeiro momento, a Jessie também. Mas depois do DG, ele continuou pegando coisas no VIP, né? Pegou a água lá no VIP e ele foi advertido, gente. Num primeiro momento, quando eles já estavam deitados, o DG recebeu uma punição gravíssima. Perdeu 500 estalecas e ficou sem entender nada. Sem entender nada. O Big Boss avisou que todos da xepa não deveriam encostar em nada do VIP. O DG ficou fulo da vida, ficou bravo, porque ele é agarrado aí, apegado com as estalecas dele. Eita, laia. E o Arthur usou o card, assim que o povo dormiu no pós-festa, ele usou o card de despertador. Ele queria acabar com todos os cards porque ele quer ver o flashback da saída dele. E a casa acabou despertando sem entender nada, não entenderam nada que estava acontecendo, acharam que estavam sendo punidos por isso, por aquilo. A Jessie ficou perambulando, os meninos no líder sem entender nada, sentaram ali na porta do confessionário achando que já era o raio-x. O PA depois disse que achava que é porque virou colônia de férias, a produção estava querendo instigá-los e tal. O Scooby botou a culpa no DG, falou que foi o DG que provocou a produção, pegando coisa do VIP, enfim. E o Arthur disse que realmente virou colônia de férias, né? Lá do quarto ele respondia o PA quando estava falando e que inclusive achava que se continuar assim o nome do programa tinha que mudar. E ele falou que tá todo mundo aceitando paredão, fazendo revezamento, ficou indignado o Arthur, gente. Mas na verdade o despertador aí era só
o card do Arthur mesmo. E o Arthur acaba de usar o último card, que é o card de manutenção interna. Só que nesse momento os brothers tinham sido acordados para realizarem o raio-x, tá? E só após então o raio-x, eles deverão sofrer a consequência aí da manutenção interna, que é quando eles vão lá para a área externa, né? Vão ter que ficar lá na área externa. E aí o Arthur vai ter a possibilidade de usar o seu card do flashback, que é aquele card, ele vai poder ver aí a saída dele até os primeiros instantes pós saída dele, como já foi explicado por Tadeu. Após isso, Arthur Aguiar volta para casa do BBB, gente. Tem aquele retorno do Paredão Falso que está programado para as 13 horas. E conforme Boninho confirmou, ele volta vestido de coelhinho da Páscoa numa ação da Lacta. Eita, estão ansiosos para a reação da galera? Estamos ansiosíssimos por aqui também. Eita, atrás de eita, meu povo!